Entrei na menopausa e tô na dúvida se eu uso ou não hormônio. O que eu faço? Bom, eu tô aqui para tentar trazer um pouco de instrumentalização para que você tome a sua decisão, porque no fim das contas a decisão é só sua. Eu fiz uma live há um tempo atrás, bem completa, com todos os detalhes, incluindo artigos científicos, sobre riscos e benefícios do tratamento hormonal da menopausa. Mas nesse vídeo eu vou trazer um resumo e vou abordar as principais causas que trazem dúvidas ou inseguranças para as mulheres que eu acompanho. A primeira delas é em relação ao risco de doenças. Então existe esse mito de que usar hormônio causa câncer, e não é verdade. O hormônio, ele pode sim fazer crescer um câncer hormônio dependente, que já existe, mas o hormônio não faz brotar um câncer do nada. Então é muito importante que você conheça a sua história, tanto a sua história clínica quanto a sua história familiar. Se você vem de uma família de mulheres que já tiveram câncer de mama, talvez realmente não seja uma boa ideia para você usar hormônios. Mas se você não vem, não é esse o seu caso, a gente sempre faz uma avaliação antes de iniciar a reposição hormonal da menopausa com exames justamente de triagem, para entender esse risco. E eu até acredito que daqui a algum tempo vai se tornar cada vez mais acessível o teste genético dos cânceres hormônio dependentes, em especial o câncer de mama. Esse teste já existe, mas ele ainda é muito inacessível para a maioria de nós brasileiras, inclusive eu mesma nunca fiz esse teste. Então, eu acredito que no futuro cada vez mais isso vai se tornar acessível, mas sendo possível para você, isso também é uma possibilidade, tá? De uma forma geral, se a gente segue algumas regras específicas, por exemplo, quanto mais similar ao nosso hormônio humano, natural, quer dizer, todo mundo fala assim, hormônio natural. Natural é aquilo que é igual ao hormônio humano. Então, mesmo que seja produzido no laboratório por engenharia genética, se o estradiol é igualzinho àquele que o meu corpo produz, ele é o que a gente chama de bioidêntico, né? Ele é natural pra gente. Então, quanto mais bioidêntico, ou seja, quanto mais próximo daquele hormônio humano que o meu corpo já produzia, quanto mais a gente trabalha com menor dose efetiva. E quanto mais, e principalmente o componente de progesterona da reposição, né, mais próximo da progesterona e não progestágenos, menor o risco de desenvolver câncer de mama e também câncer de endométrio, tá, gente? Para mulheres que têm útero. Então, de uma forma geral, o que os estudos mostram mais recentes é que em relação a risco de câncer de mama, se você faz o tratamento correto, individualizado, né, menor dose efetiva, etc., a tendência é do risco ser neutro, ou seja, igual a quem não usa. E, pelo contrário, em alguns casos o risco é até menor, como, por exemplo, no caso da progesterona e o câncer de endométrio. Então, hoje em dia a gente tem bastante segurança em indicar a hormonização, né, o tratamento da menopausa, mesmo para aquelas mulheres que não conhecem seu risco familiar, desde que elas passem por essa avaliação clínica inicial, antes de iniciar o hormônio. O segundo risco é o medo das pessoas em relação a outros tipos de risco, tipo o hormônio e trombose, né, risco cardiovascular. E, na verdade, a gente sabe que o estrogênio ele é protetor, tanto para a questão de doenças do coração, quanto para doenças neurodegenerativas, quanto para osteoporose. Então, usar o hormônio, nesse sentido, ele é um fator de proteção. Uma outra dúvida que eu recebo muito das minhas pacientes, eu tenho pacientes bem naturebas e eu acho muito legal, tem mulheres que não gostariam de usar hormônio, que têm desejo de passar por essa fase de forma mais suave, assim, sem tratar, sem precisar tomar remédio nenhum. E sim, é possível. Aí eu fiz um outro vídeo falando do tratamento não hormonal, né? A gente pode trabalhar esses riscos de uma outra forma. Se você tem medo, se você não quer fazer, você também não é obrigada. A decisão sobre fazer ou não é diferente, por exemplo, de um diabetes tipo 1, em que falta a insulina e não tem jeito, a insulina é um hormônio essencial à vida, né? Ou um hipotireoidismo em que falta o hormônio tiroidiano, não tem jeito, tem que repor. O hormônio tiroidiano, ele é essencial à vida. Os hormônios sexuais, eles não são essenciais à sobrevivência aguda, eles têm uma importância para a nossa qualidade de vida e risco de doenças, mas ninguém vai morrer se faltar hormônio sexual. Essa é a verdade. Por isso, é uma decisão que tem que ser individual. E eu respeito muito a decisão individual dos meus pacientes, e tem pacientes que não querem usar simplesmente porque elas querem ter uma menopausa natureba, e tá tudo certo. Tá tudo bem, a gente vai cuidar de outras maneiras, né? E se esse é o seu caso, se você sente no seu coração
que você não quer fazer o uso, tá tudo certo. Eu confesso que eu sou a favor de adiar um pouco essa privação estrogênica e os riscos que isso traz. Então, se ao invés disso acontecer aos 50, acontecer aos 55 ou aos 60, né? E quanto mais tempo a mulher fica sob o efeito do estrogênio, mais ela está protegida em relação a esses riscos que eu comentei. Mas eu também entendo que tem mulheres que não querem, ou até não querem ter esse gasto, né, financeiro, ou essa preocupação de ter que usar lá todos os dias o gel ou o comprimido. Então, tá tudo certo, né? O mais importante é que você tome essa decisão de forma embasada. Embasada em quê? Embasada em dados sobre a sua saúde clínica, sobre os seus riscos familiares, embasada em dados de ciência, que é o que eu tô tentando trazer aqui no canal, sempre eu tento trazer coisas atualizadas para vocês, né? E embasada também nos seus valores. Então, entender o que é importante para você. Para algumas mulheres, realmente passar pelo climatério é muito sofrido e também não tem problema nenhum. Ninguém é menos natureba só porque tá fazendo a reposição, né? Eu tenho pacientes que são super assim, né? Alimentação orgânica, vegana, fazem atividade física, yoga de manhã, meditação e falam, mas eu vou usar um hormônio. Não tem problema, seu corpo não produzia, ele não tá produzindo agora. Então, não é um crime, você não é menos natureba por escolher fazer, e você também não é errada por escolher não fazer, tá tudo certo, gente. A verdade toda o mais importante é você estar saudável e feliz. Eu acho que se isso tá dentro da equação, tá tudo certo. Então, como eu falei, né, se embase em ciência, se embase nos seus dados clínicos e familiares e se embase nos seus valores para tomar essa decisão. E eu acho que se você for por esse caminho, não tem como dar errado, tá? E uma última coisa que eu acho muito importante. Você tomar uma decisão hoje não significa que daqui a 6 meses você não possa mudar de ideia, tá? Isso é uma coisa que eu também sempre converso com os meus pacientes. Tem pacientes que optam por iniciar o tratamento e depois de alguns meses falam, não quero mais, eu posso parar? Sim, pode parar e a gente vai acompanhar essa parada. E por outro lado, eu já tive pacientes que optaram por não tratar e aí 6 meses depois voltaram na consulta e falaram assim, eu pensei bem, eu não tô bem, eu quero tentar. Posso tentar? Claro, pode tentar. O ideal não é ficar parando e voltando, porque isso é ruim pro corpo, mas, gente, isso, né, essa é uma escolha tão séria que, assim, não dá pra eu simplesmente colocar a pessoa dentro de, olha, você escolhe agora, é para sempre, e aí você está condenada a nunca mais ter que mudar. Não é bem assim, tá bom, gente? Então, fiquem tranquilas, porque às vezes uma decisão inicial a gente pode mudar de ideia depois, ou novos dados até de saúde podem aparecer. Às vezes a mulher pode tomar uma decisão de passar a usar hormônio quando ela vê o resultado de uma densitometria, por exemplo, ou ela pode tomar a decisão de parar quando ela descobre que uma prima tá com um nódulo na mama e fica assustada com isso. Tá tudo certo. O mais importante primeiro, você tá alinhada com seus valores e segundo, você ter um profissional da sua confiança que te acompanhe ao longo dessa fase, que é uma fase muito bonita e tá tudo certo, a gente vai cuidar para que você passe por ela com muita saúde, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar aquele joinha, não esquece de encaminhar para alguém que você também acha que vai gostar desse conteúdo e me acompanhar, tanto no YouTube quanto aqui nas redes sociais, Instagram, etc, tá bom? Meus amores, fiquem com Deus, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!